Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro e sou professor da disciplina de Desenho Técnico 2. Nesse momento vamos falar um pouco sobre o CAD, que é a ferramenta que mais utilizamos dentro do desenho técnico na área de softwares, né? Então vamos falar um pouco sobre o CAD, vamos falar de maneira bem básica, como você pode adquirir e os primeiros passos, né, para você se iniciar ali na utilização dessa ferramenta que é tão útil e de grande importância dentro das engenharias. A gente está falando aí da mecânica, a gente pode falar aí da engenharia elétrica, enfim, ele é de extrema importância e merece aqui nossa atenção. Então vamos lá. O AutoCAD é um software do tipo CAD, que em inglês é Computer Aided Design, que quer dizer desenho assistido por computador, né? Utilizado em áreas como engenharia mecânica e civil para o desenvolvimento de projetos e desenhos técnicos. Por meio da tecnologia bidimensional ou tridimensional, que é o desenho 3D, né, reproduz com máxima fidelidade as especificações e medidas de plantas residenciais e comerciais, máquinas, equipamentos, entre outros objetos a partir de elementos gráficos vetoriais. Então a gente está falando aqui no desenvolvimento de projetos. Então, com a utilização do AutoCAD, você consegue fazer desenhos de peças, desenhos de máquinas, especificações, né, dessas máquinas. Você consegue ali projetar tudo isso dentro dessa ferramenta. E aí ele consegue desenvolver projetos tanto bidimensionais, ou seja, desenhos 2D, como desenhos 3D, né, que você consegue fazer ali uma melhor visualização, tem vistas diferentes, né, você consegue manipular esse projeto de uma maneira de melhor interpretação, né. Então o AutoCAD ele é um dos softwares mais completos para o desenho técnico e projetos diversos. Ele está no mercado desde 1982 e para essa liberação gratuita de uso universitário é preciso acessar o site da oficial da Autodesk, que é a empresa que produz, né, que criou, né, o AutoCAD. Informar os dados como o curso e nome da instituição no qual o aluno está devidamente matriculado e fazer o download gratuito. Então você consegue fazer o download do AutoCAD universitário, que é o AutoCAD que é uma primeira ferramenta, ele é um pouco mais limitado, mas ali você consegue ter uma vasta gama ali de recursos que serve para você aprender e desenvolver também projetos. Então quando você entra no site da Autodesk, é essa primeira imagem aqui que você vê, que é dos softwares livres, né, que você vai encontrar lá, em inglês escrito Free Softwares. Então você vai ler os termos, né, concordar com esses termos, preencher os seus dados e fazer a aquisição do AutoCAD na versão educacional, né, que foi a versão que eu falei para vocês. Então vocês conseguem fazer esse download free, né, gratuito, para vocês conseguirem se desenvolver. Então o AutoCAD ele é uma solução completa para a elaboração de projetos e desenhos técnicos. Então todos esses desenhos técnicos que vocês já desenvolveram na disciplina de desenho técnico 1, que eram feitos na prancheta, ali nas folhas de papel, né, vocês conseguem agora desenvolver através desse software, né, de maneira digital. Então ele não requer um conhecimento específico, mas é interessante que você tem um conhecimento prévio ali na área de geometria analítica e cálculo vetorial, porque você consegue ali, através dessas coordenadas de cálculos vetoriais, de desenhos e geometrias, você consegue ali criar as dimensões e dispor essas dimensões dentro do desenho. Em quais projetos é possível utilizar o AutoCAD? Então o AutoCAD ele é fundamental para a elaboração de desenhos técnicos e projetos com elevado grau de precisão. Então desde obras, peças, modificações, tudo você consegue prever, você consegue desenhar dentro do AutoCAD, né? Então dentro da arquitetura e engenharia civil, por exemplo, segundo os estudos da própria Autodesk, né, a empresa que produziu o software, né, o AutoCAD, o AutoCAD para projetos de arquitetura e engenharia civil permite a criação de plantas baixas com 50% mais de rapidez, reduz o tempo necessário para criar elevações arquitetônicas em até 75%. Dentro da engenharia mecânica, a gente tem aqui, ele disponibiliza inúmeras ferramentas, como calculadoras de maquinários e geradoras de componentes,
conjunto de ferramentas específicas inclui mais de 700 mil recursos de peças inteligentes, a atualização da geometria facilitada que minimiza a necessidade de redesenhos manuais, gerenciamento de camadas, tipos e espessuras de linhas, é extremamente importante nessa parte aqui, pois a gente sabe que as peças possuem camadas, possuem aplicação de tintas, espessuras das chapas, né? Então tudo isso você consegue dispor lá no seu projeto, né, dentro do AutoCAD. Ferramentas reutilizáveis de detalhamento de desenho mecânico. Funcionalidades de desenhos inteligentes, feita exclusivamente para projetos mecânicos. Cotas inteligentes do setor, padrões internacionais de desenho. Então, essa parte de padronização é extremamente importante, né? A gente vai ver, inclusive, em outras aulas, que ele também segue normas, né? Ele não é feito aqui de qualquer maneira. Então, tudo isso daqui que é demonstrado nessa tela está seguindo uma padronização. Dentro da engenharia elétrica, em projetos de engenharia eletricista, o AutoCAD é usado principalmente no planejamento da infraestrutura elétrica de plantas. E aí a gente tem as funcionalidades que vão incluir numeração de fios, identificação de componentes, criação e reutilização de circuitos, bibliotecas de símbolos esquemáticos elétricos, né? A gente sabe que dentro da eletromecânica, da própria mecânica, a gente tem a utilização de símbolos, né, para a gente interpretar sistemas, enfim. Ferramentas de verificação de erros em tempo real. Então ele consegue estar ali fazendo simulações que podem gerar e demonstrar que aquele seu projeto precisa de uma melhoria, uma modificação, certo? E aí a gente fala um pouco aqui sobre a interface gráfica, né? Quando a gente inicia o programa, né, o AutoCAD, a tela inicial que se apresenta é muito parecida com a que é apresentada anteriormente, né, no momento da aquisição. E aí a gente pode fazer variações devido às configurações feitas por usuários do programa, né? A gente consegue ali deixar ele um pouco mais personalizado. E aí essa tela aqui que a gente costuma ver, essa daqui é a tela inicial do AutoCAD 2014, da versão estudante, tá? Então aqui você já consegue ver os diretórios, que você pode, as pastas onde você vai guardar seus projetos. Aqui você consegue ver algumas extensões que o próprio AutoCAD oferece, tá ok? E aí a gente tem a janela do programa, é apresentada contendo a interface gráfica. Essa janela é o espaço de trabalho de projetos. Nela estão dispostos todos os elementos utilizados e a área onde o desenho vai ser criado. Então essa área gráfica, que é chamada também de drawing área, é a área onde o desenho, onde o projeto vai ser idealizado. Então aqui que seu projeto você vai conseguir mexer nesse projeto, né? Com a interface, comandos similares são agrupados em abas. A caixa de comando também é um objeto de interatividade que facilita a execução de ações. Existem caixas de seleção na barra de status que podem ser marcadas para facilitar o desenho e a visualização de resultados. Então aqui a gente tem a barra de comandos, né? E aí a interface do AutoCAD é composta pelos componentes padrões da interface do Windows. Então se você já tem ali uma noção do pacote Office, né, de Word, Excel, PowerPoint, então você já consegue ali fazer uma comparação, porque tem muitas coisas que são semelhantes, né, a esses componentes da Microsoft, né, do pacote Office da Microsoft. Então os comandos são agrupados de acordo com as suas funcionalidades e uso, como nos demais aplicativos da Windows. Então a gente tem os comandos básicos de mover, copiar, recortar, fazer escala, fazer seleção, né? Então tudo de maneira agrupada de acordo com as suas características, né? E aqui a gente tem essa barra, eu fiz um esquema de numeração que serve para a gente ter aqui os principais comandos. Aqui na lateral a gente tem os comandos em inglês, mas você, quando baixa, você vai baixar a versão BR, né? E aí você tem os comandos também em português, mas é importante que você saiba, né? Se você um dia precisar utilizar uma outra máquina e essa máquina tiver com os comandos em inglês, então é interessante que você saiba, né? Então a gente tem aqui pela numeração, você tem 1, que é a barra de identificação, né, do programa, o 2, que é a barra de comandos de acesso rápido, você tem a 3, que é o botão do aplicativo, né, que fica aqui na lateral, você tem a 4, que é a barra de abas do comando,
a 5, que são os botões de comandos não expansivos, né? Então você tem aqui mover, copiar, espelhar, certo? No 6, você tem os comandos expansíveis, então aqui você tem os comandos relacionados a texto, tabela. No 7 você tem aqui a aba de projetos. É importante que você identifique, porque às vezes você tem mais de um projeto aberto. Então você pode estar mexendo em um projeto 1, projeto 2 ou projeto 3 ao mesmo tempo, ou eles podem estar se complementando. Então você tem aqui os projetos dispostos, muito parecido como se você estivesse lendo, por exemplo, um PDF. Quando você abre vários PDFs, eles ficam também dispostos aqui em abas, né? E lá em cima você tem o 8º, que você vai ter o quê? O título do seu projeto. Seu projeto é uma construção de uma máquina, então vai estar lá escrito construção de máquina, né? De acordo com o que você for, o título que você for utilizar, né, para esse projeto. E aí, configuração da barra de comandos. As barras de ferramentas podem ser configuradas para apresentarem os comandos principais, as abas ou botões. E aí a gente tem aqui as posições da barra, do botão de escolha da configuração e o resultado apresentado para cada uma das possibilidades. Então a gente tem aqui, ó, você pode fazer essa configuração e mexer um pouco nessa configuração para que ele fique mais de acordo com o que você utiliza. Se você utiliza mais partes relacionadas a polígonos, você tem ali padrões, né? Se você utiliza mais a parte relacionada a vetores, você consegue meio que personalizar essa barra de comandos para que ela fique mais de acordo com as suas necessidades. E aí a gente tem também a questão das nomenclaturas, né? Quando a gente fala em nomenclatura, a gente está falando que esse programa ele foi desenvolvido na língua oficial, que é a inglesa, né? Então, normalmente as funcionalidades vão ser apresentadas na língua inglesa. Então, você tem funcionalidades relacionadas a copiar, a apagar, a recortar, todos que são, normalmente elas são apresentadas em inglês. Mas aí, quando você vai baixar o programa, você normalmente vai baixar ele na versão PT, né, em português, BR, né? E aí você tem essa tradução de todos esses comandos, mas é interessante que você aprenda também os comandos em inglês, né? E aí, para que possamos nos adaptar rapidamente ao linguajar, é melhor que a gente conheça os programas os programas e os termos em inglês também, para que você não tenha problemas caso precise utilizar em outro lugar. Você vai ter também a noção de todos esses comandos também em inglês, né? E também você tem outros softwares que às vezes estão só na língua inglesa, mas que tem comandos que são muito parecidos, então você não vai se defrontar ali com uma situação que você não vai conseguir mexer. Você também vai conseguir mexer empregando a língua inglesa nesses comandos, tá ok? E aí o idioma português brasileiro, apesar de ter acionamento de comandos, nem sempre possui uma uniformidade na língua inglesa, além de termos uma defasagem temporal considerável para ser traduzido. Então, digamos, você baixar a versão mais atualizada do AutoCAD, pode ser, eu não estou dizendo que ela ocorra, mas pode ser que ela ainda não esteja traduzida. Por isso é importante que você aprenda essa parte também em inglês, para que você não perca tempo, tenha o software em mãos e não consiga utilizá-lo porque você não entende os termos. Mas a gente consegue entender os termos até quando a gente olha a própria barra de status, os próprios ícones que estão relacionados aos termos, eles já são bem intuitivos. Por exemplo, em recortar, você tem ali a tesourinha, né, bem parecido com as ferramentas do Windows, né? Então esses ícones, eles também vão servir para facilitar o teu entendimento relacionado aos próprios comandos ali, né, dentro do teu projeto. Então você não vai ter tanta dificuldade relacionado à questão de adaptação de língua. E normalmente não demora tanto para que você tenha as versões trazidas para o Brasil, visto que é um país que se utiliza muito desse software. Então a gente tem uma grande quantidade de downloads feitos aqui dentro do Brasil. Então esses desenvolvedores desse programa, né, dentro da empresa, da Autodesk, eles sabem disso, sabem da necessidade dessa utilização dentro do país, então eles não costumam, essa defasagem temporal de tradução, né, desse programa não costuma ser um problema
mas caso você se depare, então é importante que você tenha noção dos termos em inglês. Então é isso daí, galera. Espero que tenha ficado claro. Vocês podem estar fazendo o download desse programa dentro do notebook de vocês, dentro do computador de casa de vocês, e aí quando vocês estiverem fazendo o uso da ferramenta, vocês podem lembrar de tudo isso que a gente conversou aqui, né? A gente viu o básico dessas aplicações, mas é do básico que se começa, e aí depois com o desenvolvimento vocês vão pegando essas ferramentas e fazendo com que essas ferramentas sejam você consegue ter um entendimento mais complexo, certo? E é isso daí, continue em casa aprendendo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro e sou professor da disciplina de Desenho Técnico 2. Nessa disciplina vamos falar assuntos relacionados a desenho técnico, entender a importância dele dentro da eletromecânica, entender as fases de um projeto de desenho técnico, na área da mecânica também, e vamos verificar também suas vantagens, né, dentro desse nosso universo, né, que estamos falando aqui. Então vamos lá. Então, desenho técnico no desenvolvimento de máquinas. Então a gente sabe que o desenho técnico, além do desenvolvimento de peças, de componentes, né, a gente tem também ele para o desenvolvimento da máquina em si. Então essa máquina é composta por peças, por esses componentes, né, que a gente tem ali vários elementos de fixação, elementos móveis, certo? E além disso nós temos também a confecção, a concepção dessa máquina antes de ela existir, né? E para que essas ideias sejam colocadas em práticas, elas precisam ser representadas. Então o desenho está justamente para isso, para representar essas ideias. Então vamos lá. O desenho técnico-mecânico é de extrema importância dentro da indústria. Com o desenho técnico-mecânico se pode fazer o detalhamento preciso de todas as partes que compõem uma máquina. Então a gente está falando aí de detalhamento, por exemplo, a quantidade de parafusos, os tipos de parafusos que vão ser empregados nessa máquina, a engrenagens, tipos de engrenagens, a partes rachuradas que devem ter um tipo de acabamento diferente. Tudo isso a gente consegue expor através dos desenhos técnicos. É no desenho técnico-mecânico que se viabiliza a fabricação de alguma peça ou de uma nova máquina, como eu já disse, né? Sem ele, todo o processo de criação de novas ideias e novas tecnologias seria muito mais difícil. Por que seria muito mais difícil? É muito difícil você expor uma ideia sem que ela seja palpável, ou sem que ela seja visualizada. Então o desenho está aí exatamente para isso, para que você consiga visualizar a ideia e que essa ideia seja compreendida por todos, saindo da mão do projetista, da pessoa que desenhou, para a mão do fabricante, que ele consiga interpretar esse desenho. Então, os desenhos técnicos são capazes de representar as formas, dimensões, posições, material, processos de fabricação e ajustes. Os desenhistas utilizam o desenho técnico para se comunicar com o fabricante, e o objetivo é atender às diferentes necessidades dessas áreas do conhecimento. Portanto, o ideal é que ele seja feito seguindo normas e seja elaborado tendo em mente cada detalhe. Então, o desenho técnico, a gente está falando de um desenho que ele tem toda uma norma, não é simplesmente você chegar, pegar uma folha e começar a desenhar e dizer, ó, é isso daqui. Não. Então ele vai apresentar escalas, ele vai apresentar dimensões, ele vai ter normas de composições das peças e tudo, simbologia, né? Termos, convenções que a gente vai estudar também mais para frente aí. Mas por enquanto a gente precisa ter em mente que esse desenho ele não é feito de maneira livre. Ele precisa ter essas normas bem estabelecidas. Então quais são as vantagens do desenho técnico-mecânico? A gente pode dizer de cara, e já foi até bastante dito aqui, né, que é fazer a viabilização da sua ideia. Então é colocar o famoso dito, né? Colocar a ideia no papel. Produzir e reproduzir de forma padrão. Então, quando você tem um desenho que ele possui todas essas dimensões, tamanhos e todos ali os elementos relacionados à medição, então você consegue reproduzir de maneira fiel
essa peça ou essa máquina que vai ser fabricada a partir desse desenho, né? Otimização e aproveitamento do tempo. Você consegue otimizar o processo de produção, porque você já deixa tudo ali desenhadinho, bem claro, tudo escrito de forma que você não precisa perder tempo explicando ainda a sua ideia, né? A ideia já vai estar toda expressa ali naquela sua planta, né? E também ele vai facilitar a manutenção dessa peça, porque com o desenho você consegue entender, por exemplo, em que parte você precisa, você sabe exatamente onde está cada um dos componentes, você consegue, para realizar a troca de um componente, então você já sabe onde esse componente vai se encontrar, qual é esse componente, de que forma você consegue retirá-lo, né? Então tudo isso daí o desenho técnico ele consegue te mostrar. E aí a gente tem as fases de um projeto, né? Um projeto relacionado a máquinas, né? Então a gente pode resumir essas fases em 3. Quais são? A gente tem aqui a viabilização do projeto e a análise dos materiais. Então nessa fase são feitos os primeiros esboços, né? Esses esboços que a gente chama também de croquis, né? Para a viabilização da criação da máquina, é feita a análise dos melhores materiais a serem utilizados. Então, quando a gente vai falar de um projeto, a gente vai primeiro ver se esse projeto é viável, se ele tem condição de ser construído, de ser fabricado. A gente vai escolher os materiais que vão compor. Esses materiais eles são descritos também dentro do desenho técnico, né? Então, tudo isso daí é verificado nessa primeira fase. Visto isso, a gente precisa normatizar e patentear. A patente normalmente ela é utilizada quando é uma máquina nova, então você está construindo uma máquina nova, você precisa patenteá-la, né, para que essa máquina seja de sua propriedade, né? E a normatização é quando a gente precisa deixar esse desenho dentro dos padrões de normas. Aqui no Brasil a gente segue a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é a ABNT. Então quando você vai fazer um desenho, você precisa estar de acordo com essas normas, para que justamente você seja entendido por qualquer fabricante. Então, se seu desenho for feito em uma cidade, for parar em outro estado ou em outro país, esse fabricante, ao abrir essa planta e se deparar com esse desenho, ele vai conseguir ter condições de entender e interpretar tudo que está escrito ali, porque seu desenho está normatizado, então ele está dentro de normas técnicas e ele possuindo esse conhecimento dessas normas, ele vai conseguir entender tranquilamente essa sua planta, né, desse seu projeto. E por fim nós temos a modelagem, que a modelagem ela vai corresponder ao desenho técnico em si, utilizando plataformas de terceira dimensão. Então nós temos plataformas que são tridimensionais, né? Para que o projeto seja... Então, qual é o objetivo das plataformas tridimensionais? A gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente pode falar de uma maneira bem básica e simples, que é fazer o entendimento de uma maneira bem mais simplista. Então, quando você se depara com o desenho, você consegue entender parte desse desenho, quando esse desenho é 2D, mas quando você consegue ver a lateral, você consegue ter vistas por outros ângulos que o desenho 3D te permite, você consegue ter uma maior visualização, você consegue ter um ideal desse desenho, ele fica bem mais refletido nesse tipo de projeto, né? Nesse tipo de modelagem 3D. Então a modelagem 3D ela serve para isso, e ela é o passo para que você desenvolva também protótipos, né? Que o protótipo já é o ponto final ali daquele seu projeto, né? Então a gente falou tanto de modelagem 3D, vamos entender melhor o que é essa modelagem 3D, e vamos ver aqui as aplicações, né? Primeiro a gente pode falar a diferenciação. Então, o que seria diferente da modelagem bidimensional, que é a 2D, da tridimensional, que é a 3D? A 3D se baseia no seguinte fato: a metodologia 2D reduz as escalas de tempo até certo ponto, e em seguida a tecnologia 3D apoia diretamente a concepção do produto e do ciclo de desenvolvimento dos processos, tornando a execução da atividade muito rápida e aumentando a produção através da redução de muitos erros em projetos. Então ela consegue dar um passo além, né, do que a gente tem ali em relação às metodologias do tipo 2D. Os principais benefícios incluem a simplicidade, a automação e a análise interativa, integrando desenhos assistidos por computador em sistema CAD, né, que é o que significa, né, desenhos assistidos por computador, né, designs assistidos por computador, com recursos de planejar e criar processos de desenvolvimento de produtos altamente proficientes em organização. Então, a partir dali, você consegue
desenvolver uma série de produtos que talvez teriam uma limitação dentro do universo 2D, ou seriam muito mais custosos e mais dependiosos de serem feitos, né? Nas indústrias de projetos de engenharia, há inúmeros benefícios da modelagem de produtos em 3D e modelagem 3D CAD em diversas indústrias. Então a gente está falando aí de indústrias na área da mecânica, civil, arquitetura, indústrias estruturais, né? Então a gente fala agora de maneira mais detalhada, então o que é, professor, essa linguagem 3D, essa modelagem 3D, desculpem. Aí a gente fala desde o início, né? A gente tem aqui que o desejo do homem representar as coisas tem início lá desde a pré-história, né? Quando a gente via as pinturas rupestres sendo reproduzidas nas paredes das cavernas. Então ali já era uma tentativa de representar a realidade que ele vivia, né? Ali, né? E aí os artifícios para a prática foram só se desenvolvendo. Então eles conseguiam fazer pinturas através de pedras, fazendo pigmentos, através da vegetação, do que eles tinham ali à mão. E aí a tecnologia foi se desenvolvendo até que deu um salto evolutivo e enorme, né, desse momento que a gente vive agora para as tecnologias 3D, né? Então a gente tem as tecnologias 3D que conseguem desenvolver todos esses projetos ali na tela do computador, né? Bem mais fácil. Então a modelagem ela consiste basicamente na criação de objetos, cenários, peças, e a gente tem também a concepção de personagens, né? Tudo isso através de softwares, né? A gente está falando aí do AutoCAD, por exemplo, né? E esses softwares são utilizados tanto nas engenharias, a gente está falando aqui em engenharia mecânica, civil, elétrica, quanto na arquitetura, né? No processo de criação que se deseja, tem 4 etapas principais. Então a gente divide aí em 4 etapas principais para chegar no produto final, sendo elas quais? A modelagem, a configuração de layout, renderização e prototipagem, né? Que é o momento final, que vai ser o quê? O produto na sua forma física, aquele primeiro produto, né? Então a gente tem aqui as vantagens e a aplicação da modelagem 3D. Um dos principais benefícios que a modelagem 3D proporciona é o poder de inovação. Isso faz com que qualquer estrutura, peça, produto primário ou até mesmo produto final, você tenha a montagem de várias peças distintas, seja todo desenvolvido de forma em que se deseja. Então, antes mesmo de você confeccionar, você consegue ali verificar toda aquela estrutura através dos softwares, né? Antes de ele ser confeccionado. A modelagem também possibilita uma vasta série de especificações do produto, fazendo com que os riscos de atenções, cargas, dentre outros, seja minimamente calculado antes da prototipagem, né, que é a produção física, né? As aplicações na área da engenharia em si, abrangendo desde a criação de máquinas e equipamentos para garantir melhor produtividade em uma linha de produção, a personagens e objetos de games e filmes. Além disso, a modelagem 3D fornece todas as especificações de desenhos técnicos através de ferramentas do software para a prototipagem do produto, né? E aí a gente chega aqui no momento em que a gente tem que fazer uma diferenciação entre modelagem 3D e simulação. Então vamos lá. Uma das dúvidas mais comumente relacionadas à modelagem é sobre as simulações, que podem ser realizadas através do modelo 3D. Pode-se dizer que as simulações devem ser feitas em muitos dos casos para que tudo saia como esperado. Então as simulações elas são como se fossem testes daquele produto em um ambiente real. Então você consegue inserir várias componentes, como por exemplo calor, como que esse produto vai se comportar em uma situação térmica, em uma situação de dinâmica de fluidos, situações ergonômicas, né, que estão relacionadas a conforto, a utilização, né, desse produto e até mesmo a vida útil. Então, através de coordenadas dentro desses softwares, você consegue fazer uma previsão do que pode ser. Então, é possível prever todos os pontos onde o produto final pode ser modificado ou melhorado, para que a importância é exatamente aqui. Antes de ele ser confeccionado, ele pode ser melhorado, né, a fim de não sofrer rachaduras, amassados, dilatações, dentre outros defeitos, né, que podem ocorrer. Aqui a gente tem uma imagem de um software mostrando aí alguns testes que são aplicados. Então essa variação de cor, ela com certeza está relacionada a algum teste de esquema térmico, né? Então isso daí é só um dos testes que a gente consegue desenvolver dentro dessas plataformas 3D.
Então essas simulações, elas permitem prever comportamentos, como eu disse anteriormente, né? E aí esses comportamentos sobre diferentes variáveis, como eu mencionei. Então a gente considera materiais, cargas, calor, movimentos, vida útil do equipamento, dentre outras características reais. Então essa simulação ela vem a contribuir para o processo de confiabilidade do projeto. E aí quais são as vantagens dessa modelagem, dito tudo isso? Então a gente consegue elencar aqui as vantagens. Primeiro é a redução do tempo, né? Os softwares de modelagem mecânica permitem a maior agilidade no projeto de um componente mecânico, pois são precisos e indicam erros de coerência no modelo instantaneamente. Então, quando você realiza essas simulações, realiza esses testes, né, você consegue ali gerar dados e esses dados são interpretados ali instantaneamente, mostrando se é viável que aquele projeto ocorra daquela forma ou se ele precisa de uma modificação ou uma melhoria, né? Além disso, permitem que tarefas simples, mais dispendiosas, como metrificar o esboço, definir regiões sobrepostas, cortes e conversão entre os desenhos 2D em um modelo 3D em poucos instantes. Então você consegue fazer tudo isso de maneira rápida e precisa dentro desses softwares. Você consegue metrificar, quer fazer as medições, né? Você consegue gerar dimensões desse produto, você consegue ver regiões sobrepostas, regiões que talvez vão ter uma aplicação de uma camada diferente, vão receber uma pintura talvez diferente, ou vão ser regiões destacadas. Então tudo isso você consegue inserir dentro desse software e ele consegue fazer esse modelo rapidamente, né? E aí a gente tem também, aliada à redução do tempo, a redução dos custos, né? Que aí a gente consegue fazer a substituição inteira de um setor responsável por desenhos técnicos na empresa por mão de obra especializada, né? Que são os CADistas, né? Além de que o profissional digital reduz e não necessita de desenvolvimento de protótipo físico, reduzindo assim seus respectivos custos. Então, como ele faz toda a sua variável ali dentro do próprio computador, ele não precisa fazer um protótipo para que esse protótipo seja testado. Ele consegue fazer todos esses testes, essas simulações, antes mesmo do produto físico. Aqui a gente tem só um exemplo bem simples de como a gente consegue ter uma diferenciação clara e objetiva dos modelos, né? Então aqui a gente tem um croquis de uma peça, que é um desenho feito abruptamente, sem muitos detalhes, né? Detalhamento. E a gente tem aqui ao lado a mesma peça sendo reproduzida no modelo 3D. Então a gente consegue ver de maneira bem clara a questão das dimensões, das formas, né, que são reproduzidas de maneira mais fiel ao que se espera, né? Isso daí já é uma grande revolução. E aí a gente consegue, através disso, através dessas simulações, fazer o comércio anterior à fabricação. Então, como mostrado, é possível obter projetos de grande qualidade e precisão dos softwares de modelagem. Então, através dessas simulações de desempenho de imagem, de alta qualidade do equipamento, a gente consegue fazer a comercialização antes mesmo que esse produto físico ocorra. A gente vê muito isso daqui em prédios, por exemplo. E aí algumas dessas modelagens vão até nas propagandas, mostrando como o prédio vai ficar, como que ele se comportaria numa situação por exemplo, um impacto relacionado à movimentação do solo e tudo isso daí pode ser previsto através dessas simulações dentro desses softwares. E aí você tem a fabricação digital, né, por fim, né? Hoje em dia é possível finalizar o projeto de um componente e já iniciar sua fabricação apenas com um comando no computador. O projeto digital é convertido em uma extensão especial para que seja lido e interpretado por máquinas do tipo CNC, que são máquinas de comandos numéricos computadorizados, que produzem as partes de equipamento com extrema precisão. Ela lembra muito o funcionamento de uma máquina, de uma impressora 3D, só que numa escala industrial, né? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro e fique em casa aprendendo.